Brasil, esse movimento MST é um movimento de criminosos, perseguidores. Nada pertence a ele e muito menos eles querem reforma agrária. Se falar em reforma agrária para eles, dá brotoeja em todos eles. Ninguém deles querem regularizar espaço. Agora capitalizam, né? Porque é curioso, né? Falamos de revolução, mas o reivindica o movimento sem terra é reforma agrária. Né? Os gregos diziam que teoria significa aquele que vê. O teorens é o que vê, é o que enxerga. A gente só vê o que tem cognição para ver. Eu não tenho como discutir com a deputada, porque a sua visão de mundo, a sua percepção como cosmovisão, só lhe permite enxergar o que a senhora já tem escrito na sua cognição. Então a senhora vai ver, não é o que existe, mas é o que a senhora recorta da realidade. A realidade é recortada por um processo cognitivo de historialização. Eu acho que o centro do nosso debate é o projeto pro Brasil. O centro do nosso debate é por que tem tanto pobre no campo se o agronegócio é tão rico. Lá, por que tem tanta migração para a cidade, se lá no campo então eles estariam bem? Então, é esses problemas que nós temos que pensar. Assim como os crimes ambientais que existem. Isso afeta toda a sociedade, inclusive quem mora na cidade. Então nós temos que se debruçar sobre isso. Invasão de terra é crime, como fazem os fazendeiros do Mato Grosso do Sul invadindo terra indígena. O que o MST faz é ocupação de terra, uma forma de pressionar a que se aplique a Constituição. Nós tivemos uma CPMI agora, uma CPI, na verdade, na Câmara dos Deputados, e foram levantadas lá várias barbaridades. Pessoas ameaçadas, que não podiam deixar o movimento, porque senão poderiam morrer, sofrer ali ameaças, foram agredidas na frente dos filhos. Mas qual que é o objetivo desse movimento? Eu acho que a CPI do MST, para nós, acabou sendo positivo. Eu acho que para a direita, né, e o próprio Salles, que queria se colocar, né, também enquanto uma pauta, né, para a esquerda, né, para a direita, eu acho que o tiro saiu pela culatra. Massa de manobra, joguete na mão da esquerda para a dominação política do nosso país. Agora, eu entendo que não é usando a população como massa de manobra, enganando os mais pobres, que nós sabemos que a esquerda usa do MST como um subterfúgio. Na verdade, a esquerda usa das minorias. A esquerda, isso aí vem desde a escola de Frankfurt, desde o plano de Marx. Há uma necessidade de se utilizar das minorias para questões políticas, dominação, evolução cultural, enfim. E o Armazém aqui, ele tem essa possibilidade de trazer, né, esse debate da democracia, da classe trabalhadora, mesmo sendo uma cidade, né, que majoritariamente é bolsonarista, né, a gente viu nas últimas eleições, mas que a gente acha que sim, é nesses espaços que a gente precisa, né, de estar ali presente para trazer esse debate. Né. Quantas e quantas pessoas que não estão lá se esforçando, pagando o seu aluguel, e deixam sua casa, vende a casa, para ir no sonho de MST, que vai ter a sua terra, depois chegar lá tem que voltar, porque sabe que foram enganadas. Na lei está, toda a terra que não cumpre sua função social, ela tem que ser destinada à reforma agrária. Mas, se você for procurar onde tem uma terra que foi desapropriada pelo governo, que não teve um processo de luta, não existe. E por isso que a gente luta por reforma agrária. Então, a gente fala, enquanto tiver um povo sem terra, a reforma agrária MST vai existir. CPI, por exemplo, agora, do MST, dos movimentos em Brasília, ficou bem claro isso. Acampamentos com doutrinação de crianças, de pessoas. Bandeira lá do Che Guevara. O Che Guevara foi um grande vagabundo, assassino. Sabe? Esse sim o genocídio. Os caras matavam homossexuais, negros. E é tido hoje como um líder, uma pessoa que
Eu vejo, às vezes, jovens homossexuais com camiseta do Che Guevara. Olha a imbecilidade que chegou ao ponto da nossa sociedade. E Che Guevara chega lá nos movimentos, tem na bandeira. Nós temos um deputado estadual aqui em Bauru. O deputado que no gabinete dele, ele tinha lá a foto para ele de Che Guevara. Misógino, racista. E esse é o líder desse movimento. Sim, tem uma articulação de guerrilha. É engraçado, né? Porque a direita historicamente é homofóbica, historicamente racista, historicamente classista, historicamente machista, historicamente muita coisa que não é inclusiva, né? Então, obviamente, os tempos passam e as pessoas entendem coisas distintas. Sei lá, Paulo Freire, quando escreve a primeira versão do Pedagogia do Oprimido, ele usa todos os pronomes no masculino. Na introdução à segunda versão, se não me engano, terceira versão, terceira edição, ele lança lá, fala assim, de fato fui repreendido por isso e compreendi que estava errado. Beleza. Então, quando a gente fala das figuras... eu acho que tem um ponto grande aí. Quem endeusa figuras como se fossem perfeitas, acho que não é muito bem. Também é uma diversidade gigante, né? Mas particularmente eu entendo que figuras importantes são figuras importantes, mas elas erram, elas são gente como a gente. Olha, eu não tenho muito fundamento pra saber sobre. Realmente não sei nada. Não. Nunca ouviram falar? Eu já ouvi falar, mas eu não sei direito o que é. Eu ouvi falar, né? O que você ouviu falar, por exemplo? Olha... Sobre as invasões nos terrenos, né, fazendas, enfim, essas terras que estão meio que abandonadas. O senhor gosta do MST? Não. Por que o senhor não gosta? Porque é só bandido. Eu assisto muita reportagem, né? Então, eu vi falar bem dele, não vi falar mal, não. Não é ele que não presta, é o sistema político que não presta. Tem gente boa. Tem gente boa em tudo quanto é lugar. Como tem gente ruim até na igreja evangélica. Mas MST a maioria é bandido. 90% é bandido. Em relação aos terrenos de plantação, né? Que eles ficam vazios. E aí aparece uma pessoa e começa a plantar lá. E ela quer ficar morando nesse terreno em troca da mão de obra dela, é isso? Eu acredito que sim. Agora sem terra precisa viver também, ele é tudo produtor. Tem gente sem terra que... Aí mesmo eu conheço ali, ó, indo pra Santelma ali, tem gente ali trabalhando. Acho que tudo tem que ter uma comunicação, né? Acho que isso facilitaria bastante as coisas. Melhor do que chegar tipo, esse é seu terreno, mas não tem nada aqui, eu posso morar. Não, invadir não é errado, né? Invadir é errado. Se ele for lá morar lá para produzir negócio, tá certo, mas não invadir, né? Porque dá para fazer um acordo, né? Tipo, a pessoa não recebe, mas também ela fica com um terreno para ela poder morar. Então, se desse para fazer um acordo, o dono do terreno seria o ideal. Por exemplo, o senhor iria numa loja do MST? Não sabia que eles vendiam produtos. Mas eu acho que sim. Para ajudar, compraria sim. Iria? Você está produzindo, está vendendo, é bem intencionado. Às vezes é aqueles 10% bom. Eu falei 90% é vagabundo. E, por exemplo, vocês têm vontade de conhecer um acampamento do MST? Já fui. Já foi? A senhora gostou? Não. Não gostou? Não gostei. Você tem vontade de conhecer o MST? Aí, por mim, se tiver que conhecer, eu tenho vontade sim. É muito escasso as coisas lá, né? Eles vivem numa escassez bem grande, então acho que não é legal. Não vale a pena morar lá? Pra mim, não. Quem mais assentou o pessoal aí do MST foi o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro é mais humano que o Lula. O Lula não tá nem aí com o MST, o Lula só pensa no bolso dele. Pelo que você disse, parece bastante interessante, assim. Acho que seria legal a gente conhecer, ter uma fonte de conhecimento em relação a isso. Acho que é legal. Porque a maioria das pessoas nem sabe, inclusive eu nem entendo direito. Tipo assim, né? Já ouvi falar, mas não conhecia direito o que é. Aí ela ficou 2 anos no lote e eu morando em Bauru.
Aí eu sempre caçava meio de vir ajudar ela. Aí ela falou, ó, tio, eu vou desistir daqui, que aqui a coisa não anda, hein? Se eu ficar aqui, ela tinha 3 crianças, ela, o marido e 3 crianças. Ela falou, se eu continuar aqui, eu vou passar muita necessidade aqui, então é melhor eu voltar para a cidade e continuar trabalhando de empregado. Para mim, na realidade, se eu estivesse trabalhando em Bauru, a situação minha era bem melhor, viu? Aqui é acampamento Dom Tomás. Dom Tomás. O nome dele é Luiz Beltrame, porque tinha um companheiro nosso do MST que tinha quase 100 anos, ele andava com nós em movimento. E como que você conheceu o movimento do MST? Através do prefeito, do Renato, que ele que montou o acampamento. Eu morava no sítio, aí ele ligou para mim, que como eu trabalhava no sítio, você falou para mim que tinha montado um acampamento e tinha aquela do MST, foi atrás do MST, que ele não sabia lidar, mas sabia que tinha muita terra na região de Cali. Aí eu vim com medo, eu tinha medo sem terra, que eu via na televisão, porque na televisão disse que era isso, aquilo, né? Aí vim, até tinha feito transplante do olho, fazia 6 dias, vim. Cheguei lá, gostei, conversei como é que era regulamento e tudo. Gostei de meu barraquinho. Fiquei 5 anos morando debaixo da lona. E aprendi muita coisa com o MST, né? Que aquele medo que aí eu vi que não era nada daquilo que a mídia falava. Que o sem terra era ladrão, era isso. Sabe o que acontece? Que a gente é discriminado. Porque a gente é da roça. Toda a vida foi da lavoura. Então, o que apareceu as oportunidades? Apareceu, nós estamos hoje, há 10 anos assentados e ficamos 5 anos debaixo da lona. Então, morar no barraco de lona não é porque a gente quer, é uma questão de necessidade, porque não é fácil, né? Na época do calor é muito quente, na época do frio pinga tudo dentro de você, soa e pinga tudo dentro, e viver na beira de estrada, né, em barraco, não é uma vida digna. A gente tenta transformar o ambiente, o acampamento, um espaço bom de viver, porque ali tem seres humanos, mas não é fácil. Faz 10 anos que nós ficamos de estrada em estrada, de barraco de lona, e isso vai acabando com a gente, né? Porque a lona, ela tem um calor que ela prejudica muito a saúde da gente. Por isso que às vezes a gente nem fica muito dentro, porque a gente não consegue, porque lá dentro é uma sauna. Então a gente fica mais pro lado de fora, debaixo das árvores, para poder a gente resistir, para poder conseguir chegar até lá na nossa terrinha, para poder a gente começar a fazer uma casa digna, né, de tijolo, de material e tal, para a gente viver. Minha rotina aqui eu cuido da horta, que é essa parte, esse pedacinho aqui de cima. Tenho as galinhas, tenho os porcos, e ele arrendou um pedacinho de terra lá embaixo e nós planta lá também. Tudo que vocês comem, então vocês cultivam aqui. E a senhora gosta da sua vida aqui? Eu gosto, também? Mais do que na cidade. Entre o acampado e o assentado é que eles, o assentado, já passou por menos que nós está passando. Já foram acampados, beira de estrada, já montou acampamento, lutou pela retificação da terra deles. Eles conseguiram, estão assentados, cada um tem seu lote. Então nós entramos depois, montamos nosso acampamento e também estamos na luta pela nossa terra. Nós ainda não conseguimos, né? Mas a gente está lutando para a gente conseguir a nossa terra. Eles já têm o lote deles, já conseguiram, eles têm um lote deles. Já faz 10 anos, 13 anos que estão assentados, né? E a gente já está quase 10 anos na luta, retificando pela nossa terra. Então essa é a diferença. Como a gente fica em beira de estrada, não podia mais ter acampamento, né, há uns 3, 4 anos atrás, aí aqui é uma área do assentamento. Aí o INCRA e o governo entrou, né, em contato para a gente tirar o acampamento da beira da estrada, que era muito perigoso, e vir para essa área aqui, que é do assentamento. Aí por isso que a gente montou o acampamento aqui. Então nós estamos acampados na área do assentamento. E já tem o lote deles, nós não. Nós estamos aqui na espera aqui, né?
E com fé que um dia a gente consiga, né, nossa terrinha também. Eu acho que a primeira conquista é a terra, né? Depois que a gente organiza o povo, luta pelaquela terra e se entra no assentamento, é um outro processo de luta. Então a gente faz luta antes, durante e depois. A vida nossa é um processo em luta, né? Porque para conseguir a terra é um processo de luta, depois para você se organizar enquanto assentamento é um outro processo de luta, né? E para você sobreviver da terra, a luta continua, né? Porque assim, nesses últimos períodos mesmo que nós passamos aí do governo Bolsonaro, não gosto de falar não, nós ficamos sem assistência técnica, sem crédito, sem políticas públicas, não teve. Então, assim, foi um período de muita resistência dentro das nossas áreas de assentamento. Agora, assim, ao você conquistar uma terra, eu acho que já é um ganho para a própria sociedade, né? Você divide uma terra que antes era uma única pessoa, devia para a sociedade. Muitas vezes a terra não é dele, a terra foi grilada. Outras vezes, aquela terra ela não cumpre a sua função social, né? Ela tem trabalho escravo, tem desmatamento, tem a legislação, questão ambiental, né? Ela não cumpre. Então, assim, ela tem que ser destinada à reforma agrária. Porque você sabe que o governo Bolsonaro, ele é um ditador, né? Ele era um ditador. A gente sofria muita ameaça da beira da estrada no governo dele. A gente sofria muita ameaça mesmo na beira da estrada aqui. E ele deixou bem claro, ele falava, né, que ia passar, que sem terra era que nem se tratar que nem boi, e tinha que passar por cima do barraco ou Botafogo. Quer dizer, ele incentivava as pessoas que não conhecem, o movimento a botar fogo no barraco, passar com o trator por cima, sortar boi. Então é muita diferença sempre. Foi o pior governo que teve, eu acho. Ó. Esse aqui é o fruto que você come todo dia que tá na sua mesa lá, ó. Entendeu? Ó, daqui eu já acabou, ó. Daqui eu já acabei. De colher tudo que tinha aqui, ó. Eu acabei. Agora eu tô esperando esse daqui, ó. Daqui uns dias eu tenho, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é pepino. Uhum. Lá na frente é milho, daquele milho que você faz curau, você compra, é milho verde, que é o cate verde que a turma faz. Uhum. É aquele milho ali, ó. Entendeu? Ó, pra você ver, ó. Isso aqui é a produção do MST, filho. O MST trabalha desse jeito, ó. Você pode ver, ó. Eu dei uma parada de carpear a minha abóbora ali porque tava chovendo, não compensava. Mas o restante é isso daqui, ó. Ali já é de outras pessoas. Isso daqui tudinho até lá em cima é meu. E no acampamento, eu falo pra você que eu morei 5 anos no acampamento, era união. O que nós morava lá de domingo, sábado, nós fazíamos almoço. Na beira da estrada mesmo, só fazia almoço, nós almoçava, tinha união. Hoje não tem união, é cada um pra si. E existe o grupo do ganancioso, que só quer pra si. Os humildes, o que pode tirar do humilde, tira. Uhum. Aqui hoje é que eles não estão todos aqui, mas quando tá tudo junto, unido. Agora eu não sei, né, a hora que eles pegar a terra, se vai ser, porque muitas vezes o que não aparenta agora, que tá todo mundo no mesmo barco, mas com certeza, isso aí eu não tenho dúvida, com certeza já tem gente ali querendo viver da miséria do outro que tem pouco. Eu acho que na verdade, essas pessoas ligou-se antes de pegar a terra. Antes de pegar a terra, eles conseguem juntar as pessoas, só que quando pega, eles querem saber de dividir. Então, aquele que tem mais, pega esse lote que é melhor, é um lote que tem casa, é um lote que tem água, é um lote que tem construção. Aquele que tem menos, ele continua com menos. Então, se nós puder tirar a terra dele, se puder desfrutar da terra dele, vão desfrutar da terra dele, o que eles pensam é isso. Desfruta ainda daquele que não tem nada. Não, ninguém é armado, a gente apenas se defende. E nós também não invade terra, a gente faz ocupação, a gente ocupa a terra que está improdutiva. Terras improdutivas, que não tem nada. A gente não
não invade, a gente ocupa. E a gente também não anda armado. O MST não anda armado. Isso aí é quem não conhece, né? Então, porque esse negócio que você anda armado, não sei o que agride as pessoas, isso aí vem na época que o pessoal invadiu a terra dos índios, né? Você sabe que o direito à terra era dos índios e foram tomados. Então teve muita guerra, muita luta. Aí o povo acha que o MST também é a mesma coisa, mas não. E sem contar também que os índios estavam reivindicando o direito deles, né? Aqui hoje você vai denunciar uma fazenda, você é um corrupto, você é um invasor de terra e eu acho que isso aí não é legal, né? Que eles julgam nós assim, mas isso é a mídia, viu? Que aqui tem várias áreas aí, se for fazer um levantamento mesmo histórico de todas essas terras nossas, tá aí a devoluta aí, é uma coisa que o governo não quer ver, né? Porque eu não sei se é porque tem dinheiro envolvido nisso ou não, né? Mas nós continuamos lutando, que um dia seja reconhecido na reforma agrária no Brasil, né? Mas a gente quer uma reforma agrária, porque ela está na lei. E a gente quer uma reforma agrária que ela seja... A gente fala que a gente quer uma reforma agrária popular. Então, assim, nesses últimos períodos do movimento, no próprio Congresso nós tiramos, é a reforma agrária popular. Porque ela tem que ser construída junto com o povo. Então a reforma agrária, ela precisa de muitas políticas públicas que ela tenha água em abundância para a gente produzir, tenha água para a gente beber, tenha água para a gente tratar dos animais. A gente é assentado e a política pública não fornece um poço bom, um programa de ter água para a gente produzir, ter água para a gente beber, ter água para tratar dos animais. Não fornece uma estrada adequada, né? Não fornece um programa de habitação que tenha condições de fazer uma moradia digna, né? Não fornece uma assistência técnica que possibilite orientar essas famílias a não usar veneno, né? A processar os seus alimentos, né? A incentivar a coletividade. Então hoje isso vem porque é uma política de Estado, porque os centros de pesquisa e extensão, as universidades não estão preparados para isso, deveria estar preparado. Então deveria isso começar já nas universidades, né? De pensar que o pequeno produtor, a agricultura familiar camponesa é a maioria. A maioria das propriedades do Brasil, mais de 60%, 70%, ela está concentrada na mão de muitas famílias em pequenas áreas, que são as famílias que produzem alimento, porque o grande latifundiário, que hoje é o agronegócio, os empresários rurais, das multinacionais, eles não estão preocupados, eles estão preocupados em sugar a terra, passar veneno nas nossas cabeças, envenenar o rio, envenenar o nosso peixe, matar as lideranças indígenas, sem terra, quilombola, né? Então, tipo assim, ganhar o lucro através do sangue do ser humano, do seu semelhante, né? Fazendo guerra no campo. Nós não, nós queremos a paz, nós queremos produzir alimento, matar a fome do povo, né? Que as famílias tenham terra, distribuição de terra. Por isso, é para fazer reforma agrária justa, reforma agrária popular, que a gente chama, né? Então essa luta de cuidar da terra é uma luta que é uma tarefa de todos, na realidade, né? Hoje, por exemplo, assim, a gente tem um coletivo de cesta agroecológica aqui, mas esse conhecimento, para construir esse coletivo de cesta agroecológica, foi necessário ter uma mobilização em Bauru, em Marília, com outros companheiros que são do meio da luta de classe. E é isso que é a reforma agrária popular que a gente chama. As mãos dadas, as correntes, né? A luta de classes. E aí o que a gente faz? A gente produz alimento agroecológico, né? E a gente não comercializa, vamos dizer assim. Seria, vamos dizer assim, é uma outra concepção. O alimento não é tratado como mercadoria, né? O alimento é tratado como alimento. Então, assim, o que a gente faz? Uma vez por semana, nossos alimentos são colhidos, nossas frutas, nossas mangas, nossos mamão, nossos maracujá, nossos alface, nossas rúcula, nosso feijão, nosso milho, nossos queijos, nossas cachaça. Quando não tem cachaça, né, que produz no território, a gente pega de outros cooperativos, o suco, o arroz. Então existe uma rede dentro do movimento de, por exemplo, assim, lá no Rio Grande do Sul tem o arroz, tem outros lugares que não tem arroz. O que é o arroz? O arroz vem através das redes do armazém do campo, a gente pega esse arroz e esses arroz são espalhados para os territórios do MST para que as famílias possam comer arroz agroecológico. A gente faz muita entrega de cestas, né, também nesses municípios, né? Então, assim, as cestas é uma forma de você estar levando a pauta da reforma agrária e organizando o povo de uma certa forma.
essa iniciativa parte de um diálogo entre os sindicatos dos professores, né, a POSP de Bauru, com o movimento, a MST, onde a gente percebe que existe, né, 2 pontos. Um que é o produtor que está lá na terra, né, no caso aqui no assentamento do Luiz Beltrame em Galha, que tem a condição de fazer a produção, mas que tem uma dificuldade com escoar essa produção, né, de conseguir fazer, levar até o consumidor. E na outra ponta tem um consumidor que tem, né, uma consciência maior na sua alimentação e que busca uma alimentação tanto mais saudável quanto uma alimentação que não atinja a natureza, né, que não prejudique a natureza. Então a proposta era fazer essa ponte, né, fazer com que o produtor tenha para quem vender e quem tem interesse a se alimentar de maneira consciente e mais saudável tenha acesso aos alimentos. Em casa ficamos sabendo, né, do pessoal que faz a venda aqui, mesmo não sendo pessoal da categoria da POS, professores da rede pública, né, a gente veio a participar também do projeto. A questão de qualidade mesmo é outro grau de qualidade para você cozinhar, para você fazer alguma coisa em casa e de você ter também um alimento inteiro, né? Apoiadora do Movimento Sem Terra, então minha família, a gente queria já comprar tanto orgânico como do Movimento Sem Terra, então acho que outros amigos nos indicaram. Ah, sim, vale a pena, também pelo preço, mas principalmente pela questão da saúde, né? E tem um fator também de a gente saber que está ajudando, né, produtores da agricultura familiar, né, que eles não têm a mesma facilidade para acessar os mercados consumidores, né. Por exemplo, cenoura, o que eu mais uso da cenoura, na verdade, são as folhas da cenoura e não a própria cenoura em si, né, que eu faço tempero, faço alguns tipos, coisas que você substitui, coisas mais fortes, tipo alecrim, ou essas coisas assim, você consegue com o vegetal inteiro estar utilizando mais partes, fazer receitas mais diferentes, né? Vale bem mais a pena, nossa, bem mais a pena. É bem amarelinho a gema, nem se compara com ovo de mercado, então super legal. Aqui a gente sabe que são alimentos orgânicos, então a gente já está exposto a comer muita coisa com químicos, com agrotóxicos, que fazem mal para a saúde, né? Então aqui a gente tem pelo menos uma parte da alimentação melhor, né? E evitar de ficar dando lucro cada vez mais para supermercado. Primeiro que você não sabe a procedência do produto. Quanto tem de herbicida, inseticida, entendeu? Todo esse produto, né? Transgênicos, tudo que afeta a saúde da população, né? Então a gente tem que se preocupar com tudo isso. Então comprar um produto confiável, sem agrotóxico, entendeu? Com a agroecologia, preocupado com o meio ambiente, né? Pela luta da reforma agrária mesmo, como um movimento social um dos mais importantes do Brasil e talvez do mundo, né? Não dá para ficar concentrando grandes latifundiários, tomando conta da terra toda. Você viaja por esse Brasil inteiro, é só latifúndio, 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 trabalhador rural, entendeu? Uma pequena parcela de terra, e esse agro é top, agro é pop, agro é isso, agro é agrotóxico, né? Tem que pensar nisso aí, que o agro só tem, entendeu? Traz o agrotóxico para a população, para matar, causar câncer, um monte de problema na saúde. Então, sim, é importantíssimo. A minha vida mudou. Minha vida mudou bastante. Eu não troco o lugar que eu estou hoje para me morar na cidade de novo. Ó, você come melhor, você dorme melhor, você trabalha melhor. O que mais? Tudo que você vai fazer é por você, não pelos outros, não eu ser mandado. Eu trabalhei, tenho profissão. Qualquer lugar que eu chegar, eu posso falar para você qual é a minha profissão. Mas eu não troco. Mas lá onde que eu moro, pela cidade. Acho que é um processo de resistência, né? Tipo, de sobrevivência e de colocação de um projeto de sociedade, né? Tipo, quando você está colocando assim, tipo, para as pessoas, falar, ó, existe uma forma de produzir que está destruindo a natureza, que está desmatando, que está envenenando o nosso rio, nossos peixes, está dificultando a vida na terra, mas existe um jeito de produzir que não faz isso.
Então, existir, né, uma possibilidade diferente do que está colocado já é um contraponto, já põe uma contradição no todo o sistema. É possível, os produtos chegam, é possível produzir sem agrotóxico? Sim. Então, e a gente sabe onde tem a terra que é improdutiva e a terra produtiva, a gente sabe. Só que eles querem segurar, eles não querem deixar o MST avançar para frente. Entendeu? Tem tudo isso. E eles estão segurando o que eles podem. Eles inventaram até CPI, mas não conseguiram provar. Por outro lado, dentro até dessa perspectiva política, é demonstrar de que existe pessoas tentando ter acesso à terra para produzir de maneira consciente. Né? Que a luta pela terra, ela não é uma luta de propriedade, não é uma luta de posse, né? Não é uma luta de ter a terra, mas é uma luta para ter a terra para produzir. Né? Para produzir para o povo, para produzir para alimentação e não produzir coisas que não têm finalidade de alimentação. Né? Então tem uma condição que é reafirmada, né? Tipo, de que essa luta pela terra, ela tem essa perspectiva, e quando a gente tem, né, um assentamento, por exemplo, que é o que a gente tem aqui em Galha, o assentamento está lá lutando para produzir alimentos de forma saudável, de forma a preservar a natureza, a cuidar do ser humano, a cuidar dos animais. E então mostra, né, tipo, diante de toda essa realidade de acusações, de fake news, de mentiras e tudo mais, de que na prática, né, para quem ouve falar, né, tudo aquilo que se falou na CPI, se fala em alguns lugares, chega aqui, vê os produtos e vê que realmente não faz o menor sentido aquilo que eles estão dizendo, né? Tipo, tem produção consciente, tem trabalhadores, pessoas que estão buscando, né, manter a sua vida através do trabalho. E então sim um contraponto, é uma forma de evidenciar, né? E aqui é um ponto, uma ação na cidade de Bauru, então evidenciar para a cidade que existe produção sim, que existe todo esse trabalho feito e que desmente todas essas falas que a gente ouve por aí, inclusive na própria CPI do MST. Então que a gente quer ser reconhecido sim, pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, que nós não invadimos terra de ninguém. Nós nunca invadimos terra de ninguém. A terra é de todos. Tem terra aí que é da União, é terra da Evoluta, né? Fazendas que foi deixada há 100 anos atrás, que foi deixado para o pessoal produzir e depois deveria entregar, não entregaram. Esses sim são os invasores. Não nós. Por mais que muitos falem que a reforma agrária ela não é viável, nós estamos mostrando que de fato a reforma agrária é viável. E que se a gente quiser, né, continuar, né, um país, um Brasil, não um mundo, a gente tem que mudar o nosso jeito de produzir. Né? Ou a gente muda, né, tira essa questão extensiva do agronegócio de produzir, né, só commodities, só gado, e a gente muda esse novo jeito de produzir, de trabalhar com a terra, a gente vai virar extinção, né?
Música